Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de nós estudarmos, né? Como a gente vem fazendo aí, esses 15, 20 minutos que antecede a palestra, a gente faz um estudo, um prévio estudo, né, do livro José Cardinís, que é o Médico Jesus, que já estamos terminando ele, mas a gente já tem outros em vista aí. E o que nós vamos, hoje nós vamos falar um pouquinho. Eita, perdoe aos seus pais. Perdoar, né? Não sei se vocês repararam que assim, eles dão o ênfase que esse autor, e tanto Bezerra como eles dão um ênfase muito forte em cima do perdão, né? Ele vai colocar aqui, perdoai aos pais, né? Mas se a gente reparar, a maioria, né, no decorrer de todo o livro, ele comentou sobre o perdão, porque o perdão é a ferramenta maior que nós temos de nos tratarmos, de nos curarmos e não deixarmos que doenças iniciem-se no nosso processo físico do perispírito. Então é algo importante. Às vezes a gente vai passando desapercebido e a gente não se dá conta que às vezes a gente está criticando alguém em pensamento, né? Eu falo porque também eu tenho feito isso também. Às vezes a gente tem alguém que nos incomoda, que está ali, né? Toda hora qualquer assunto que surge, a gente se remete àquela pessoa. Então isso é sinal que a gente não está perdoando ainda. Se eu pensar de forma positiva, com carinho, amor, ótimo. Mas se eu pensar mostrando, eu não estou nem me referindo a você verbalizar, hein? É nós não perdoarmos mentalmente, que é pior ainda. Então, se nós nos depararmos numa situação dessa, vamos ter cuidado, porque é um sinal que a gente está ali criando um monstrinho dentro de nós, infelizmente. Então essa palavra perdoar, ela tem algo muito mais profundo, né? O perdão muito mais profundo que a gente possa imaginar. Vamos ver o que ele diz aqui. Se você chegar a um ponto em que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limite, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Olha que bonito isso. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles os tornaram possível. Osho. A porta da existência, né? Eles foram o canal da nossa existência, o canal pelo qual conseguimos chegar aqui na Terra. Então, os pais, mesmo aqui, os que já estão lá no mundo espiritual e os que estão ainda presentes conosco, né? Porque há sentimentos de não perdoarmos os nossos pais, mesmo em espírito, que é muito pior. Porque nós, com esse sentimento, estamos emanando coisas para eles não progredirem, eles continuarem ali numa forma muito crítica. E aí o não perdão nos prejudica aqui na Terra, que eles vão, né? Nós vamos emanar uma energia ruim, e a energia ruim vai ser emanada contra nós, porque a gente não sabe o grau que este pai, ou nossos pais, alcançaram. A gente não tem ideia se eles estão melhores, piores, se evoluíram ou não evoluíram. Ou seja, qual foi o tempo que eles já se foram. Porque a estimativa de que nós ficamos no mundo espiritual está em torno de 120 anos. Então, dá tempo suficiente de nós, quando eles desencarnam, né, da gente repensar um pouco. E nós todos tivemos uma coisa que a gente vai repassando, né?
Os nossos pais tiveram uma forma de educação que foram passadas para eles pelos nossos avós, pelos pais deles. E nesse período, eu entendo que havia ali uma rigidez muito grande com relação à educação dos filhos. Esses nossos pais, eles também vieram de uma educação que queriam que passar isso para nós, não queriam? Eles acreditavam que o que eles aprenderam seria o melhor para nós. E nós, por nossa vez, fizemos o mesmo com os nossos filhos. Contudo, houve uma grande explosão, né, de informações. Nós passamos de um período que nós tínhamos ali a nossa cartilha de estudo, de ensinamentos, ela ficava muito restrita dentro das nossas casas, dentro do nosso processo de educação. Com o advento da internet, do progresso, né, isso até criou algo muito mais, assim, muito mais abrangente da educação. Tá certo que existem duas faces, né, que estamos aí exagerando um pouco de um lado, mas ela tem também um fundo de importância, porque nós aprendemos muito com a educação, que ela era algo que até um processo um pouco mais antigo não haveria, né? Mulher, principalmente, não precisava estudar, né? Os homens, muito pouco, e até o ginásio, isso eu digo na grande, né? No grande volume de pessoas. Eu não estou aqui, né? Não estou aqui me referindo a individualidades, mas era o que nós tínhamos, era o que, principalmente no Brasil, era o que a gente, né, era que nos era passado pelos nossos pais, pelos avós, tataravós, bisavós. E nós vivenciamos esse período, nós vivemos bem com os nossos pais e avós. Vivemos ou não vivemos? Nós conseguimos compreender. O que hoje está um pouco mais distante são os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos, que estão mais distantes da nossa educação. E aí, qual é a nossa obrigação? É nós nos ajustarmos a eles. Porque talvez nós tivemos ali, não tivemos toda essa educação, nós não tivemos todo um processo de como realmente agir em determinadas situações. Então, nós temos que repensar hoje, inclusive, não nos tornarmos, né, não, o que eu sei, o que eu aprendi é o correto. Não, está errado. Nós temos que ter humildade também de entender uma educação mais coesa, a educação um pouquinho mais atualizada que nós hoje podemos dar. Tem que cortar algumas arestas, sim, mas nós temos que ceder outras. Isso nós, pais, avós, temos essa obrigação. Não sermos muito rígidos, né? Porque meus avós, os meus pais nos passaram, eu vou ter que fazer isso. Está errado. Nós temos que ponderar. Tudo que é exagerado não é legal, não é? Então que a gente não, assim, né, nós não sejamos aqui críticos do nosso passado e que não sejamos críticos do nosso futuro, mas que sejamos, né, observadores do nosso presente. E principalmente na questão do perdoar em família. Esse é o grande desafio. Por isso que quando hoje na palestra, né, nós vamos falar sobre os laços de família, nós temos ali feito um programa científico antes da nossa encarnação na Terra. E essa organização ela é feita realmente com base nas diferenças que nós temos entre nós. Marido, esposa, pais, filhos, avós, tios. Está tudo ali, ó, concentrado para os grandes desafios. Dos desafios de nós aceitarmos quem quer que seja, aprendermos e perdoarmos. Porque nós todos somos iguais. Os defeitos deles não são muito maiores do que os nossos. Nós estamos mais ou menos ali na mesma situação. Estamos evoluindo, meio que, né, nos tropeços, mas estamos. Já estamos há 2024 anos de ensinamentos. Então acho que a gente está despertando. Eu tenho essa sensação. Em conversas, em estudos,
Para mim isso está muito claro hoje. Mas vamos lá. Sob o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Isso aqui é importante. A origem, a parte espiritual. Todas as doenças têm origem ao não perdão. Então, se eu quero e se eu preciso melhorar a minha questão física, hoje eu tenho que participar desse perdão. Se eu quero uma condição melhor espiritual e física na minha próxima encarnação, eu começo desde já. Eu estou trabalhando, eu estou me aperfeiçoando para que a minha próxima, talvez, né? Às vezes a gente faz um monte de coisa e não vê resultado. Poxa vida, perdoa aquilo, mas não sai nada. Sai. Os resultados um dia vão aparecer. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. Isso é uma tarefa de casa de cada um de nós. Às vezes a gente pode fechar os olhos no momento que a gente está aqui em oração, dividindo as nossas emoções, dividindo as nossas vibrações, e às vezes chegarmos até um ser que está ali no meu pensamento me incomodando. Envia para ele bons fluidos, envia para ele o perdão. É um exercício do perdão, que isso faz bem para nós mesmos, para o nosso coração. É provável que, dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas às quais você mais esteja necessitando perdoar. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância. Em algum nível, recebemos maus tratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daquele que os educaram. É exatamente o que eu disse aqui para vocês, né? Nós somos iguais, eles tiveram a oportunidade de aprender com os pais, porque nós, na educação, nunca tivemos uma cartilha. Alguém recebeu a cartilha quando foi pai, quando foi mãe, de como educar o filho? Não existe esta cartilha, não é? Ela é passada de geração para geração através do quê? Dos ensinamentos que a gente vai aprendendo. Só que nós evoluímos. Nós, hoje, aprendemos muito mais com a doutrina, porque antigamente, se o pai ou a mãe dissesse algo para o filho, aquilo era religioso. Pá! Ele não tinha nem sequer o direito de responder. E se ele respondesse, pá! Um tapa na cara. Você não pode responder para os teus pais, né? Eu lembro que se falavam isso, eu nunca vi, mas tínhamos muito disso, né? A gente, um todo, né? Não me perdoe se eu estou batendo com alguém nesse sentido, tá? Mas são fatos que a gente teve na nossa passagem na Terra. E isso, eles tinham essa situação de respeito, eles tinham que sentar-se à mesa, ninguém poderia abrir a boca. Ele tinha que, o primeiro a ser servido era o pai, lembra? Tinha muita gente, viu isso muito nas novelas, tinha muitas coisas disso que passaram para nós. Só que hoje nós nos tornamos mais iguais. O pai, ele respeita o filho. Isso é importante, o pai respeitar o filho, assim como o filho deve respeitar o seu pai. Não é? Eu acho que assim fica mais fácil. Nós temos, quando você é pai, você tem a obrigação de ensinar, educar. Agora, você não tem o direito de sobrepor ele, querer ser mais que às vezes que o seu próprio filho. Porque muitas vezes, através dos erros que nós cometemos, nós queremos corrigir os nossos filhos. Eu não fiz isso, mas vamos fazer isso com você. Então, nós graças, né, à modernização, nós melhoramos nesse sentido. Hoje, se ocorrer algum tipo ainda de situação como essa, são aí para os interiores, lá, né, de onde ainda se faz falta ainda até a educação.
não tem ainda a educação perfeita nesses lugares, né? Mas nós aqui, principalmente que estamos mais no centro, isso já é algo do passado. Eu espero, hein? Eu espero. Nossos pais também eram aves feridas, tal, né? Ninguém no planeta Terra, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isso, frequentemente, ferimos e somos feridos, magoamos e somos magoados, acusamos e somos acusados. O perdão dissolve essa cadeia de ressentimentos recíprocos e propicia o surgimento do amor em nossas vidas. Olha o efeito que tem essa questão do perdão. Se nós pararmos e entendemos que todos nós temos algo que temos que perdoar um ao outro, que nós estamos num momento na Terra onde já cometemos algo talvez não legal no passado, em outra encarnação, nós, através dos nossos conhecimentos, já nos dá a essa situação de ser um pouco mais respeitoso, de nós aprendemos a perdoar, porque eu não sei o que eu fiz lá. Quando alguém está me ameaçando, me falando ali, né, está jogando os dedos sobre mim, me acusando de algo, eu também devo fazer isso, eu também, de qualquer forma, devo estar fazendo em algum momento. Eu estou magoando, estou sendo magoado. Mas tudo isso é aprendizado. Tudo isso que nós estamos ouvindo aqui é aprendizado para a nossa evolução. Pois é através de uma mágoa que eu tenha recebido, talvez eu não queira passar essa mesma mágoa por uma outra pessoa. Não é legal isso, gente? Só que a gente tem que se aperceber disso. Porque se a gente não tomar cuidado com as nossas atitudes, a gente não consegue fazer esse tipo de exercício. A gente vai querer fazer aquela velha, né? Dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, eu sofri alguma acusação, eu sofri algum tipo de situação que não me agrada, eu vou passar isso para o outro. Por que eu tenho que segurar isso comigo? É esse o grande momento de nós barrarmos, né? Quando a gente recebe pela internet um fake news, o que a gente tem que fazer? Jogar fora, esquecer. Não vou jogar ele para frente. Não foi porque eu recebi que eu vou desejar o mesmo mal que eu recebi para uma outra pessoa. Então a gente inicia um processo já de educação mental e moral, principalmente a moral, que é o grande trabalho da espiritualidade, do kardecismo, é a nossa reforma íntima. E isso, gente, só vai nos fazer bem. Não esqueçam disso, viu, Aidar? Não esqueçam disso. Né? Eu estou aqui, eu não consigo olhar para mim mesmo, mas olha aqui eu estou me refletindo. Mas essas lições são importantes para nós. Nós temos que, de uma certa forma, visualizar essas situações e iniciar um processo de educação mental e moral. É difícil? Eu acho que quando a gente comete, já está mais fácil de nós aprendermos a voltar e falar: opa, estou errando, preciso corrigir isso. Estou pensando mal em alguém. Opa, Aidar, para aí, cara. Não é isso que você está falando lá na frente. Eu posso ser o meu próprio apontador dos meus erros. Opa, Aidar, cuidado, você está errando. E isso eu faço para eu poder vir. Toda hora que eu me pego errando, a gente erra, com certeza. A gente erra muito. Né? Porque nós estamos nessa situação através dos erros. Através dos erros, a gente aprende a não errar mais. E que a gente não caia novamente no mesmo erro. Né? Porque não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Putz, aí matou, né? Porque não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Porque não perdoamos é que vivemos tão doentes. Porque não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos em nossos relacionamentos de agora.
Você carrega, você não consegue se desvencilhar. Se você não faz não corta esse vínculo de pensamentos, de não perdão, você carrega, você transmite, você não para com isso. Você vai jogando e vai indo e não se auto-percebe. Abençoe seus pais, seja eles quem forem, bons ou ruins. Né? Se existem pessoas que a gente entende que não são boas, também não deixaram de ser pais e mães. Eu não sei, cada um de nós, os pais que nós tivemos por merecimento. Nós merecemos um pai bom e um pai ruim lá. Que muitas vezes os pais não são tão bons conosco para mostrar e buscar em nós esse trabalho de perdoar. Quantos erros eles devem ter nos cometido e a gente, com os erros deles, a gente fala, poxa, eu não vou cair nessa armadilha também. Porque se eu vivi isso no passado, eu não vou querer transmitir isso para o futuro. Abençoe seus pais, veja-os como pessoas iguais a você, e assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos os seus enganos, encarnados e desencarnados. Nossos pais são as raízes da árvore de nossa vida. Se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz. Se as pragas do ódio e do ressentimento estão afetando as raízes, a árvore não crescerá saudável e nem dará bons frutos. Obviamente, uma árvore que não é saudável, os frutos não vão para frente, não adianta. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade pode estar associada aos problemas de relacionamento com os genitores. Até mesmo a falta de prosperidade. O que ele está dizendo aqui? Prosperarmos. De nós prosperarmos na vida, prosperarmos nos negócios, no trabalho, nos estudos, nas nossas condições físicas. Até isso a gente pode estar sendo ali prejudicado, não só na doença, mas na parte também da nossa parte social. Se procurarmos Jesus para que Ele nos cure as enfermidades, aceitemos logo o remédio que Ele prescreveu de perdoar 77 vezes. Perdoar 70 vezes 7, perdão. Me perdoe. Comece agora mesmo com seus pais, mas não vire esta página ou feche este livro sem ao menos transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos. Então é um momento que a gente estiver aqui, né, elevando os nossos pensamentos em Jesus, na espiritualidade, que a gente possa, se tiver algum rancorzinho que seja com os nossos pais, né, que a gente possa perdoá-los. É bom, vai nos fazer muito bem. Obrigado por me ouvirem e vamos lá para as nossas, né, tarefas dessa. Você faz uma abertura? Então tá. Uma boa palestra. A Vanice estará aqui fazendo uma palestra muito legal hoje sobre laços de família, né? Uma palestra muito bonita, gente. Muito boa. Ainda mais hoje, temos aí algumas situações familiares que estão rolando aí. Uma boa, vamos dizer assim, estada de vocês aqui até às 9 horas da noite hoje. Tudo de bom para todos. Obrigado. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Gratidão pela presença de todos, que possamos unir os nossos ideais, né? Na busca do conhecimento, do autoconhecimento, principalmente. E para iniciar, vamos preparar as nossas mentes. Vamos nos acalmando,
fazendo uma respiração profunda e suave. E quando soltamos o ar, nós vamos relaxando o nosso corpo. Quando nós inspiramos, preenchemos todo o nosso abdômen, como se estivéssemos aspirando o oxigênio de Deus. E assim é. Vamos então relaxando o corpo, tranquilizando a mente e abrindo os nossos corações, nos entregando a este momento tão especial da nossa semana, onde dedicamos alguns instantes na busca do conhecimento, na busca do verdadeiro despertar do nosso espírito, para ampliar as nossas consciências, para acessar frequências mais altas através de bons sentimentos. E então, humildemente, nos conectamos a essa força de infinito amor e sabedoria, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E aí o Aidar falou assim que essa palestra é linda. O tema é importante, né? Porque sempre que nós falamos de família, nós falamos da nossa estrutura, né? É uma estrutura social, é uma instituição social onde nós somos inseridos e que é a base da nossa vida material, né? E que é muito importante. Quando bem estruturada, nos dá a base e nos conduz pela vida toda, né? Durante toda a nossa vida, nós vamos buscar na nossa mente, nas nossas memórias, tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. E quando mal estruturada, é muito triste. E é muito o que a gente vê nos dias de hoje, né? Porque os valores vão se perdendo. Porque as pessoas, elas não buscam mais a instrução, o conhecimento, a história, não vão atrás de se conhecer, né? De conhecer a sua própria história. É importante nós conhecermos a nossa história, da onde nós viemos, né? Quando a gente vai fazer terapia, às vezes a gente se depara com essa questão de ir lá nos nossos pais e perguntar mesmo para eles, né? Qual é o momento que eles viviam quando eu fui gerada, como era, em que situação eles viviam naquele instante, né? Como era a vida financeira, como era o relacionamento entre eles. É importante nós sabermos disso. Eu não ouvi tudo que foi falado aqui sobre pais e filhos, mas é a base, é a nossa base, né? Porque quando nós conhecemos a história dos nossos pais, nós temos compreensão de tudo que eles transmitiram para nós. Porque a primeira coisa que a gente faz é culpar os nossos pais, né? Por tudo aquilo que nós somos. Em vez de nós honrarmos os nossos pais, como diz aqui no capítulo 14 do Evangelho, deixa eu ver se é isso. É o capítulo 14, que fala honrai o pai e a mãe,
né? Então, em vez de nós honrarmos os nossos pais, sempre nós culpamos eles, somos ingratos e culpamos eles pelos nossos fracassos, pelas nossas derrotas, por aquilo que nós não conseguimos conquistar, né? Porque nós nós achamos que eles não nos deram oportunidade, ou que foram duros demais, ou que não foram carinhosos o suficiente, que não nos amaram. Por isso que é tão importante nós questionarmos a história deles, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. É impossível nós oferecermos algo que não está no nosso poder, né? Então a gente vai dar para o filho aquilo que nós aprendemos. É claro que com um pouquinho de sabedoria nós aprendemos, nós buscamos conhecimento e formulamos um conteúdo para poder repassar para os nossos filhos, né? Mas é só aquilo que está em nós que nós podemos passar. Por isso é importante perguntar para a mamãe: como que era a sua vida quando você estava grávida? Porque a gente sabe que lá na barriga da mamãe, o bebê já recebe, né? Já percebe, capta os sentimentos dela. Então, como foi a minha gestação? Foi tranquila? Não foi? Eu sou o primeiro filho, aí pior ainda, ou melhor ainda, né? Porque o primeiro filho é sempre uma surpresa para a mãe. E não existe receita pronta, né? A mãe, quando ela sabe que ela está grávida, ela inicia ali o aprendizado de ser mãe. Ela aprende a ser mãe desde o primeiro instante e é um processo que dura ao longo da vida. Quando a mãe chega na maturidade, ela ainda está aprendendo a ser mãe, porque vem outros desafios com relação ao seu filho, e o mesmo se dá com o pai, né? Então é importante, né? Todos nós somos filhos. Então é importante nós buscarmos essa história para poder compreendê-los, e isso faz muita diferença, né? Nós sabermos que os nossos pais tinham dificuldades na época em que estava sendo gerado, né? Que eles tinham problemas, que eles eram pessoas normais, como nós somos, como nós erramos com os nossos filhos, né? É uma sequência da vida. Todos nós estamos aqui no aprendizado contínuo. Então é uma sequência. Importante, então, para ter melhor compreensão, buscarmos o conhecimento, né? Sobre como foi os nossos pais, como eles são, o que eles sentiram, né? Isso com relação aos nossos pais. Isso com relação ao nosso papel social enquanto encarnados aqui na matéria, né? Nós temos os nossos papéis, somos filhos, irmãos, depois somos pais, tios, avós. E aí é o aprendizado contínuo da vida, é um processo de aprendizado contínuo, que dura toda a nossa encarnação. Só que para entender todos esses papéis que nós vivemos aqui durante a nossa encarnação, nós espíritas temos esse privilégio, né, de ter este conhecimento codificado por Allan Kardec, né? Quantas informações ele nos traz neste livro tão importante que é o Livro dos Espíritos, e aqui tem muita informação sobre o processo da reencarnação, sobre a formação do espírito, né? Tá tudo aqui a informação. Então nós somos felizes por ter isso tão disponível para nós, né? Este conhecimento tão complexo, né? Que é a vida do espírito. Então, para a gente entender melhor esses processos que nós vivemos na matéria, é importante nós buscarmos o conhecimento espiritual. Porque antes de estar aqui na matéria, somos espíritos. Estávamos lá no mundo espiritual, na erraticidade, como diz, né? E para chegar aqui, não é assim, eu quero ir para lá agora, eu vou. Eu quero ir naquela família ali, eu vou.
pelo que nós estudamos, não é assim que acontece. Existe todo um planejamento para a gente encarnar aqui, né? E como nós entendemos a nossa vida como um processo contínuo, né? A nossa vida eterna é um processo contínuo. E vez por outra, nós somos inseridos no planeta Terra, que é hospital-escola, né? Aqui nós estamos internados em tratamento contínuo e aprendendo, como se estivéssemos na escola mesmo. Passamos por todos os graus de aprendizado, né? Intrauterino, infância, adolescência, idade adulta, depois envelhecemos. É uma escola, né? E vamos subindo degrau por degrau. Então, para passar por todo esse aprendizado, nós temos espíritos superiores que nos auxiliam a fazer um planejamento, né? E por que a gente faz esse planejamento? Para aproveitar ao máximo esse período que nós estamos aqui, para tirar o máximo de proveito de todas as nossas experiências. Cada momento da nossa vida encarnado nos dá um aprendizado, nos ensina algo para o nosso crescimento. Então esse planejamento é feito com muito cuidado e ele é feito perante todos os nossos registros passados, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos em outras vidas tá ali no nosso caderninho perispiritual, né? Tá tudo ali no nosso perispírito. E com base nisso, nós vamos formular uma nova existência na carne para tirarmos o máximo de proveito. Porque no mundo espiritual, o nosso crescimento é muito lento, né? Demora muito, muito. O tempo é diferente daqui. Demora muito mais do que nós, se compararmos o mundo espiritual com o mundo material, lá demora muitas vezes mais do que demoraria aqui, né? O que demora aqui 50 anos, 80 anos, lá demoraria talvez séculos para nós fazermos um aprendizado. Então, por isso, a misericórdia divina nos oferece a oportunidade de encarnar, não só no planeta Terra, né? As nossas existências, elas podem ser em muitos orbes diferentes daqui, que nos trarão a experiência e o aprendizado necessário para o nosso crescimento. Nesse momento, nós estamos, né, toda a humanidade no planeta Terra, num grau de evolução muito próximo, né? Então, nós permanecemos aqui por um tempo, indo e vindo na matéria e no mundo espiritual, para podermos tirar o proveito e fazermos os nossos aprendizados, né? Então, quando a gente vai reencarnar, a gente está lá no mundo espiritual, nos refazendo de uma existência anterior, né? Porque a gente chega lá e não chega anjo lá, né? Imagina você saindo daqui hoje, desta vida. Teria muitos reparos para se fazer, concordam comigo? Né? Muito entendimento a buscar. Então a gente passa um tempo lá, refazendo todo o nosso campo emocional, todo o nosso campo mental, buscando entendimento, fazendo um checklist de tudo que nós vivemos nas vidas anteriores e vendo quais os pontos que nós precisamos modificar, os pontos que nós precisamos buscar, né? Aí nós fazemos, junto com as equipes espirituais, nós fazemos esse planejamento, né? Então é planejado o lugar que nós vamos nascer, a família que nós vamos nascer, e esta família, ela é composta por espíritos, na grande maioria, espíritos que nós temos afinidade. Como eu disse,
no planeta Terra, nós estamos todos num grau de evolução muito próximo. Alguns acima, alguns abaixo, né? Mas é muito próximo. Então, quando a gente vai renascer, quando a gente vai reencarnar, muitos de nós temos ideais parecidos, aprendizados que nós queremos fazer muito semelhantes, né? Necessidades de aprendizado semelhantes. Então, quando eles vão compor ali a nossa família, juntamente conosco, a gente começa a procurar aquelas pessoas com quem nós temos alguma afinidade. E afinidade não quer dizer que a pessoa é exatamente como eu, que ela pensa como eu em tudo. Não, somos completamente diferentes. Às vezes, uma coisinha nós temos a mesma simpatia por um determinado ponto. E aí são as afinidades. E aí nós vamos nos reunindo. Muitas das pessoas da nossa família são pessoas que já conviveram conosco em outras vidas, né? E que têm alguma afinidade conosco. Então nós vamos nos reunir porque juntos nós nos apoiamos. Esse é o grande objetivo de nascermos em família, porque é muito trabalhoso viver aqui, não é trabalhoso? Né? Quantos desafios nós temos na vida? Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de apoio, nós precisamos de alguém que nos ensine, nós precisamos ensinar alguém. Então essas pessoas são escolhidas por afinidade, a grande maioria. Porém, existem aqueles que não são afinidades. São aquelas pessoas com quem nós temos débitos, com quem nós temos dívidas, né? Aquelas pessoas com quem nós não conseguimos nos entender em outra vida, que guardamos ódio, rancor, mágoa. E como guardamos, né? Porque até hoje, quantas pessoas até hoje, convivendo com a gente, que nós ainda temos ressentimento? Até hoje. Quem não tem aquela pessoa na família que não tem simpatia? Convive porque é da família. Não é assim? Às vezes você vai convidar uma pessoa, eu vou convidar ela, mas eu tenho que convidar outra também. Né? Quando a gente pensa assim, qual é a afinidade que você tem com aquela pessoa? Quase nada, né? Mas não adianta fugir, porque aquela pessoa é a pessoa, muitas vezes, que nos impulsiona ao crescimento. Aquela pessoa mais difícil na família, ela vem ali, por quê? Porque muitas vezes nós temos um resgate com ela, né? Porque ela me fez muito mal em outra vida, então nós vamos nascer junto porque nós precisamos resgatar isso. Ela me fez muito mal, mas será que eu fui um santo? Uma santa? Né? Eu também tenho a minha responsabilidade. Então é mútuo, né? É uma troca. Eu dou e recebo. Não importa, a gente não precisa, por exemplo, fazer uma regressão agora para descobrir quem aquela pessoa foi ou quem eu fui para resolver a situação de hoje. A gente não precisa ir lá atrás buscar quem nós fomos. Qual foi o erro, né? O que aquela pessoa me fez ou o que eu fiz para ela. O importante é nós reconhecermos o recomeço. Nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, quando nós reencarnamos, é aquela oportunidade de recomeçar. Assim como nós temos todos os dias a oportunidade de fazer um dia diferente, a nossa encarnação é a grande oportunidade de buscarmos a nossa melhora. Então, quando nós temos alguém que nós não temos simpatia e que nós precisamos conviver, nós precisamos buscar entender essa pessoa, né? Porque é um filho de Deus tanto quanto eu. Está aqui pela misericórdia divina, está aqui também buscando a sua melhora.
Assim como eu falei que nós precisamos buscar dos nossos pais para poder compreendê-los, para começar a desenvolver o amor de verdade, a gratidão, né? Honrar pai e mãe é, acima de tudo, sentir gratidão, mas sentir, não é falar, né? Eu sou grato pela minha vida, não é falar, é sentir. E quando a gente olhar para eles, a gente sentir aquele carinho, aquele amor, né? Como que aquela pessoa, ela se doou tanto, me permitindo estar aqui hoje, né? Isso é honrar, e é isso que nós devemos sentir por todas as pessoas com quem nós não temos afinidade, buscar entendê-la, né? Cada um tem a sua história, né? E dentro da família, isso é muito mais viável, né? Buscar esse entendimento. Parece muito difícil, mas é muito mais viável, né? Porque nós conhecemos a história de cada um. E é importante buscar esse conhecimento. Cada um tem o seu conteúdo desta e de outras vidas, né? Então é muito importante buscar esse conhecimento para entender a pessoa. Cada um lida de uma forma com a mesma situação. Então aqui no capítulo 14 do Evangelho, eles falam sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, né? O parentesco corporal é a nossa família, é a família em que nós estamos inseridos, né? Os papéis que nós desempenhamos durante a nossa vida. Então ele fala aqui que os espíritos encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, que é o que a gente falou, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Então nós temos afinidade com um, afinidade com o outro, né? Mais com um do que com o outro, mas temos as nossas afinidades. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Então pode ser uma prova, né, para a gente estar inserido numa família onde existem muitos atritos. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Se nós considerarmos que somos espíritos e que estamos aqui temporariamente, em encarnações distintas, né? Uma hora nós estamos numa vida, daí um tempo estamos em outra. A nossa verdadeira família é a família espiritual, né? O que vai acontecer? Quando nós encarnamos, nós vamos expandindo esses laços familiares, né? Porque dentro da minha família, vamos imaginar um mundo ideal. Eu vou buscar amar todas aquelas pessoas, até aquelas mais difíceis, aquelas com que eu não tenho nenhuma afinidade. Esse é o grande objetivo de nascermos dentro de um lar, dentro de um grupo familiar. É buscar amar uns aos outros, para expandir os nossos laços familiares, os nossos laços eternos, porque quando nós conseguimos desenvolver sentimentos mais nobres uns pelos outros, esses laços são duradouros. Eles não terminam quando nós desencarnamos, né? Eles continuam pela eternidade, porque daqui muitos séculos, quando eu encontrar alguém que eu amei, que eu tive muita afinidade, vai ser uma coisa muito gostosa, né? Então eu vou encontrar aquela pessoa como alguém da minha família. Então quando nós vivemos
de forma buscando sentimentos mais nobres, desenvolvendo esse sentimento um pelo outro, nós apenas expandimos os nossos laços familiares eternos, né? Quando nós desencarnamos, nós continuamos algum tempo dentro desse laço familiar, né? Porque nós passamos por um período de perturbação após o desencarne. Aquele período que eu falei, que a gente vai se refazer, a gente vai fazer um balanço da nossa vida. Então nós continuamos por um tempo envolvidos neste grupo familiar. Com o passar do tempo, com o entendimento que a gente vai buscando, esses laços familiares da Terra, eles vão se desprendendo, né? Não são os laços do coração, são os papéis que nós desempenhamos, né? Então, quando eu desencarnar, por um tempo, eu vou querer buscar um sentimento pelos meus filhos, vou querer visitá-los, vou querer saber como são. Mas conforme eu vou me desprendendo desses papéis, eu vou entendendo os processos da vida espiritual, eu vou me desprendendo do papel de mãe. Mas o laço afetivo, o laço do coração, ele vai ser eterno, se eu desenvolver um bom relacionamento com eles, né? Então, por isso a importância da nossa família, a importância de buscarmos sentimentos elevados e auxiliar uns aos outros a fortalecer esses sentimentos e estes laços, né? Aqui nesse capítulo, ele fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, ele vai falar aqui, ele dá um exemplo aqui do que acontece, né? Como acontece, a pessoa vai para o plano espiritual, faz toda uma programação para voltar, mas ela tem algumas pessoas que ela nutre raiva, ódio, e ela precisa curar isso dentro dela, né? Mas como que nós curamos sentimentos tão fortes? Somente com o trabalho, somente vivenciando. Por isso que no mundo espiritual é muito difícil, porque no mundo espiritual nós não vamos assumir papéis de pai, de mãe, de filho, né? Esses papéis são terrenos. E esses papéis é que nos enriquecem na busca de desenvolver esses sentimentos mais nobres, né? Então ele conta aqui como que funciona esse período, né? A pessoa está com muito ódio, só que enquanto ela está se refazendo no mundo espiritual, ela estuda, ela recebe aconselhamento dos mentores ou de amigos espirituais que já passaram por situações e aconselham e ensinam. Então, todo o período que a gente fica lá antes de reencarnar, nós estamos nos restabelecendo, até que nós despertamos e queremos voltar a reencarnar para poder resgatar esses sentimentos perdidos. E como que nós vamos resgatar esse sentimento perdido? Somente convivendo com essas pessoas a quem nós odiamos, né? A convivência é que vai nos dar a oportunidade de desenvolver esses sentimentos. Então aí ele diz aqui que nós pedimos para nascer naquela família, né? Para ter a oportunidade, uma nova oportunidade de estar junto, de conviver e de buscar um bom relacionamento. Aí ele dá todo aqui um cronograma de como isso acontece, né? E de como nós podemos também falhar nessa tarefa. Porque é bem trabalhoso viver, né? Não é trabalhoso? Quantas situações em que nós nos envolvemos assim, difícil, né? Especialmente de relacionamento. Então ele diz aqui também que nós podemos falhar, mas que Deus está sempre pronto a nos oferecer uma nova oportunidade. E não adianta nós queremos fugir,
né? Não adianta nós isolarmos alguém porque não conseguimos conviver, deixarmos fugir deste relacionamento, não adianta, né? Nós precisamos buscar compreensão e estar sempre buscando uma nova forma de conviver, né? E de apoiar essa pessoa, sempre nos respeitando, né? Sempre buscando a autovalorização. Não é apenas se colocar num relacionamento abusivo, né? E ser não somente em relacionamento a dois, né? Um relacionamento abusivo, ele pode ser de pai para filho, de mãe para filho e assim vai. Então, nós não podemos nos colocar num relacionamento assim, né? Que vai nos depreciar. Sempre buscando sabedoria, sempre insistindo, esgotando todas as possibilidades de entendimento, né? Acho que é isso. Aí, quem puder dar uma lida nesse capítulo, que é bem pequenininho, né? O capítulo 14 do Evangelho, é bem interessante, vem nos trazer ótimas informações. Aqui no Livro dos Espíritos também tem algumas questões que falam sobre a família, né? E tem uma questão aqui a questão 205, que ele fala assim: alguns dizem que a reencarnação destrói os laços de família, porque faz com que as pessoas se lembrem também das afeições que tiveram em existências anteriores. Esta afirmação é correta? Aí ele responde: a reencarnação não destrói os laços de família, ao contrário, ela os amplia. O parentesco, tendo como base as afeições anteriores, faz com que as ligações entre os membros de uma mesma família sejam mais sólidas. A doutrina da reencarnação também amplia a fraternidade entre os homens, pois entre os nossos vizinhos ou entre os nossos empregados podem estar espíritos que já foram ligados a nós por laços de sangue, né? Então, a gente também precisa entender que não é só dentro da nossa família que estão os nossos laços eternos, né? Um vizinho pode ser uma pessoa que já fez parte da minha família, um empregado, como ele diz aqui, um amigo muito próximo, né? Aquela pessoa que a gente tem uma afinidade, sabe aquela pessoa que você encontra e fala assim, nossa, parece que já te conheço há muito tempo, né? Às vezes foi alguém da nossa família. Por isso que a reencarnação, ela vai ampliar os nossos laços familiares, os verdadeiros laços familiares, que são os laços espirituais, né? Por isso, mais uma vez, vamos enfatizar, a nossa família terrena é o núcleo mais importante onde nós reforçamos esses laços. Porque assim como um vizinho pode ter sido alguém da minha família, alguém da minha família hoje pode ter sido um vizinho, pode ter sido um desconhecido, e hoje eu tenho a oportunidade de conviver com essa pessoa de perto, né? De muito perto, às vezes é um filho, às vezes é um pai ou uma mãe, um irmão. Então é um momento que a vida está me oferecendo para estreitar este laço, né? Para consolidar os bons sentimentos, para crescer os nossos laços fraternais, né? Então a família é a instituição no plano terreno que nós devemos valorizar, né? Nós devemos ensinar para os nossos filhos hoje, porque isso está se perdendo. Quantos jovens a gente vê hoje que não querem mais ter filhos, né? E isso é meio complicado, se a gente pensar que tem um monte de gente do lado de lá esperando uma oportunidade para vir aqui, para aprender,
para desenvolver o seu campo emocional, porque é isso que nós fazemos aqui, né? Nós estruturamos, nós fortalecemos o nosso emocional. Cada relacionamento nosso lida com uma questão emocional nossa. E nós estamos perdendo isso, porque hoje não se querem mais ter filhos, querem ter pets. Nada contra os pets, que são lindos, amorosos e merecem a nossa atenção, nosso carinho. Mas e os espíritos, irmãos nossos, que estão lá esperando essa oportunidade? Né? Então nós precisamos enfatizar para os nossos familiares, para os nossos jovens, para as nossas crianças, né? Ensinar para as nossas crianças. Quem não tem mais filho pequeno, tem neto, tem sobrinho, tem um vizinho, né? Então ensinar para eles, não com palavras, mas com gestos, né? Buscar reuniões familiares onde se possa expressar o carinho pelo outro, a importância que o outro tem para mim, né? E dentro da família é o melhor cenário para nós fazermos, certo? Então fica aí a reflexão da noite. Grata pela atenção de vocês, pela paciência. Uma ótima noite para todos. Você quer encerrar? Então vamos encerrar. Mais uma vez, vamos relaxar um pouquinho. Convido vocês a fecharem os olhos, olhar para dentro de si nesse momento. Respirando profundamente, bem suave, relaxando todo o corpo. E fixando na mente o tema de hoje, os laços de família, a importância da minha família, a minha importância dentro desta família, que possamos fixar estas palavras hoje e meditar sobre elas, levando lá para a nossa casa o sentimento de amor por cada um que ali está. Que possamos nos fortalecer nos ensinamentos de hoje, fazendo crescer em nossos corações os melhores sentimentos. O principal de gratidão. Gratidão à vida, gratidão a Deus pela oportunidade desta vida, por todas as oportunidades que essa existência nos oferece. Que tenhamos olhos de ver, que possamos despertar a cada dia um pouquinho, para enxergar todas as maravilhas que a vida nos oferece, para poder aceitar cada integrante da minha família do jeitinho que ele é, buscando entendimento, compreensão. E mais uma vez vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nos convida todos os dias para este despertar. E que derrama sobre nós o seu magnetismo de amor, de alegria e de paz. Que sejamos merecedores de todo esse bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, hoje e por toda a eternidade. Graças a Deus. Que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja.